paz, irmãos. Amém? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, do versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu, no versículo 25, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo, o versículo 27, ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porque por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar imediatamente curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui reunido com a tua igreja amada, para compartilharmos uma porção mais da tua palavra. A tua palavra que é o alimento que nutre
e que fortalece a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a qual a cada dia precisa ser nutrida, fortalecida. A tua palavra diz que o mundo jaz maligno. O inimigo, Pai, com toda a sua raiva, com toda a sua ira, ele há séculos tem procurado destruir a tua igreja. Mas a tua igreja, ela permanece de pé. A tua igreja, ela caminhará sempre firme, porque ela tem como regra de fé e prática, não fábulas humanas, mas a tua santa e bendita palavra, a qual será nessa noite, mais uma vez, Pai, trazida ao coração da tua igreja amada. Então, nós cremos que o Senhor já está a falar conosco. Então, somente te pedimos, intensifica ainda mais essa fala ao nosso coração. Estamos aqui desejosos a isso, Pai. Não deixa aqui nenhuma preocupação, nenhuma inquietação, ansiedade venha nos roubar a atenção máxima a qual precisamos, ó Pai, dedicar à pregação, à exposição da Tua Palavra. Que não venha ser eu, ó Pai, a falar nesse momento, mas já como foi orado aqui, que Teu Espírito Santo ministre através de mim a cada coração aqui, Pai. A cada família, a cada lar aqui representado. O Senhor é aquele que conhece as emoções. O Senhor é aquele que conhece as necessidades, as preocupações. O Senhor é aquele que conhece o espírito de gratidão que aqui chegou também de teus filhos e filhas. É te louvar, é te agradecer pelo que Tu és. Então, tão somente, mais uma vez te pedimos, ministra a cada um de nós. Assim te oramos grato. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu quero essa tarde compartilhar uma porção desse texto. Eu acredito que já não foram poucas as mensagens que os irmãos têm ouvido acerca desse texto, essa passagem em particular, mas eu creio plenamente que a palavra ela é viva e eficaz, ela tem esse poder renovador, transformador e que se renova a cada dia. Então, o que eu vou estar falando aqui não é nada novo daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já conhece, que o nosso Pai ele é poderoso em fazer. Então, somente eu acredito que essa mensagem ela servirá ainda mais de nutriente para a nossa fé, para a nossa confiança, que nós devemos estar sempre depositando aos pés do nosso Salvador. Todo o contexto desse texto, e é uma preocupação particular minha, de procurar dentro do texto o contexto para aquilo que o texto ele tem a falar para cada um de nós. Isso é muito importante, entendeu? Até na prática mesmo, diária do nosso devocional, da nossa leitura, é interessante se um texto em particular nos chama a atenção, quanto cristão a gente fazer essa pesquisa, mas o que é que o texto me diz, mas às vezes, ou em todo contexto bíblico, ele nunca vai ser apenas um versículo ou uma passagem isolada. Sempre vai ter um contexto, se é naquele mesmo livro, se é num livro posterior ou num livro anterior. Isso nos estimula ainda mais buscarmos, conhecermos o que as Escrituras querem nos ensinar. Então isso deve ser um exercício constante em nossa vida, na prática da leitura, até porque a Bíblia ela não é um texto isolado, não é um escrito humano isolado, não é um pensamento humano que se limita a um contexto temporal, a uma coisa que vai porventura acontecer, algo desse tipo. A palavra ela é eficaz desde do surgimento dos acontecimentos passados, sempre teve um propósito aí santo e bendito do nosso Pai para a sua igreja. E até a consumação do século, ou seja, até a vinda do nosso Salvador, essa palavra ela continuará sendo viva e ela continuará sendo eficaz para cada um de nós. Então, todo o contexto desse texto, ele nos mostra que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Escute bem o que eu quero dizer. O impossível pode acontecer quando o nosso Salvador, ele intervém na história. O capítulo 4, os irmãos não precisam ler, mas tenha isso como dever de casa. Capítulo 4, versículo 35 ao 41, trata aquela passagem quando ele acalmou o mar e fez cessar o vento,
quando os discípulos estavam quase perecendo. Você não lembra dessa passagem? A ordem de Cristo para entrar no barco, para atravessar aquele lago, uma margem para outra. E ali está Jesus deitado no barco, dormindo, e sobreveio aquele momento ali, uma tempestade. O mar ficou agitado, o vento ficou balançando o barco, e os discípulos ficaram desesperados. E acordaram o mestre, e apenas com o poder da sua palavra, ele acalmou toda aquela tempestade. Ao ponto, no versículo 41 desse capítulo 4, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Imagina o tamanho, irmão, do nosso Salvador. Imagina a grandeza do seu poder. Os discípulos ficaram admirados e ao mesmo tempo temerosos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Um segundo fato também interessante, a gente encontra no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, quando uma vez, chegando a margem, o qual fora ao destino, a gente vê ali Jesus libertando um homem de uma legião de demônio. E não só o fato de o libertar daquela legião de demônio, aquele homem agora passou a ser um missionário na sua terra. Olha que coisa interessante é essa agenda de Cristo. É bem verdade que não foi uma agenda apenas escrita por Ele, como a gente tem a nossa agenda diária, a nossa agenda semanal, a nossa agenda mensal e até anual. Até porque essa agenda de Cristo, ela foi escrita não naquele tempo, mas desde a eternidade, mas com um propósito definido para cada coisa. Após a travessia, algo inesperado acontece. À luz dos discípulos, de toda aquela situação, chega ali um homem possesso, e o texto vai dizer que era uma legião de demônios, olha que não era pouco. E aquela criatura estava tão somente condenada à destruição, à morte. Não tinha mais esperança. Não tinha solução, até porque cadeia, diz o texto, que não prendia. Ninguém conseguia deter aquele homem, dado ali a possessão demoníaca que estava sobre ele. E ao pisar naquela terra, vem aquele homem possesso e se prostra do nosso Salvador, e é expulso aquela legião de demônios sobre ele. E ele pede para acompanhar Jesus na sua caminhada. Ele diz: não, vá e pregue para os seus. Ou seja, aquilo que era um dia alguém condenado à morte, à destruição, agora se torna um missionário para a glória do Pai. Olha que coisa interessante, essa agenda bendita do nosso Pai. Capítulo 5 ainda, no texto que nós lemos, versículo 25 ao 34, fala que ele curou uma mulher, como nós acabamos de ler, que sofria de uma hemorragia depois de todos os seus recursos humanos havia se esgotado. Diz o texto que nós acabamos de ler, que aquela mulher há 12 anos sofria de uma hemorragia intensa, e tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, ela tinha gastado, da época, os mais conceituados médicos da época, e aquele mal não cessava. Eu creio, e agora a gente pode abrir um parênteses quanto a isso, e vai dizer o texto que ela ouviu falar, ela ouviu acerca da fama de quem estava ali, do nosso Salvador, daquele que tinha o poder de fato de curar. E essa mulher, ela tinha já em si esse senso de religiosidade, e aí a gente pode crer que ela tenha procurado algum grupo ali religioso da sua época, tenha visitado a sinagoga, na esperança de ser curada, de ser liberta, já que seus recursos humanos, todos, diz o texto, tinham cessado. Ou seja, ela não tinha mais nada com que gastar. Era mais uma pessoa que estava fadada a padecer daquela enfermidade, a chegar ao ponto de falecer. O que é que acontece? Tem esse encontro com o mestre e fica. Ainda nesse capítulo 5, do versículo 35 ao 43, agora a gente vê Jesus ressuscitar a filha única de um líder religioso, escute bem, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Irmão, quando eu estava lendo isso aqui, eu digo: meu pai, que coisa, é um texto que a gente lê assim no devocional, no dia a dia, mas quando a gente para refletir e pedir que o Espírito Santo, ele nos mostre, ele nos revela, aí começa a aparecer coisa extraordinária. Ou seja, se diante daquela tempestade o vento e o mar lhe obedecem,
Se diante dos demônios, os demônios lhe obedecem. Se diante da enfermidade, as enfermidades lhe obedecem. Se diante da morte, a morte lhe obedece. Que coisa linda é o poder transformador. Que coisa linda é essa fé sendo de fato materializada em cada um de nós. Não é o crer para ver, é o se aproximar crendo que Ele é poderoso para resolver qualquer que seja a dificuldade. Tem um poder sobre a natureza, tem um poder sobre os demônios, tem um poder sobre as enfermidades, tem um poder sobre a morte. Então nada pode impedir, aleluia, o trabalhar, o agir do nosso Salvador. Você imagina a grandeza? Você imagina o tamanho? Você consegue aí dimensionar o poder que está sobre a tua vida? Você consegue imaginar? E eu estava lendo essa passagem, me veio 3 coisas interessantes. A primeira é que Ele supre nossas necessidades. Quais são? Fisiológicas e materiais. Ele também é poderoso para suprir nossas necessidades psicológicas e emocionais. E Ele também é poderoso para suprir as nossas necessidades espirituais. Fisiológicas, materiais, psicológicas, emocionais, que são todas triviais. Mas a mais importante, eu julgo que é a espiritual. É o que nós precisamos a cada dia. As enfermidades vêm. Quem diz que o crente é indolor? Está livre do luto, da perda? Quem diz? Essa propaganda é enganosa. Não pare de sofrer. Cristo diz que no mundo teremos aflição, de fato. Mas credes, porque assim como Ele venceu, nós também seremos vencedores. Qual é a luta? Qual é a dificuldade? Qual é a dor? Qual é a enfermidade? Que apenas com o poder da sua palavra Ele não pode curar. Pode sim, irmãos. Há um tempo sim, nós iremos ver aqui ainda, que é um tempo determinado para cada coisa, até porque a agenda não é nossa, é dele. O tempo não é nosso, é dele. O agir não é nosso, é dele. E se queremos muitas vezes antecipar ou achar que vamos dar um jeitinho brasileiro no agir do Pai, é de sofrer danos. Então eu tenho um tema para essa mensagem nessa noite. E eu começo com uma pergunta: o que fazer nos momentos de maior necessidade? Escute bem, o que fazer nos momentos de maior necessidade? Até aqui, e essa introdução eu tenho como base para o que eu vou falar agora. Porque nós vimos, eu repito, que Ele tem poder sobre a natureza. Então não há tempestade, não há maremoto, não há terremoto, não há catástrofe do mundo que Ele não possa impedir. Pode sim. Os próprios discípulos ficaram: que é essa? Que o poder de cessar o vento, de acalmar o mar, isso é impossível. Sim, para nós. Que somos seres limitados, mas para Ele não. Quem é esse que tem o poder? Está lá um indivíduo possesso com a legião de demônios. E então somente a gente vê que ele não dirigiu nem palavra. Foi aquele possesso que veio até ele e, subjugando aí a sua causa, pediu para que fosse lançado em uma manada de porco. Aquela mulher enferma. O que é enfermidade para ele? Então qual é o teu problema? É de ordem natural? É de ordem sentimental? É de ordem de enfermidade? É de ordem financeira? Qual é? Aí tem um dito popular que a gente deve interpretar de forma contrária: o tamanho da nossa enfermidade para com o tamanho do nosso Deus. Ou não é assim? Então a pergunta é: o que fazer nos momentos de maior necessidade? Primeiro, nos momentos de maior necessidade, escute bem, é preciso que nos humilhemos aos pés de Cristo. Agora vamos para o texto que nós lemos. Versículo 22 e 23, irmãos. Diz o texto: eis que se chegou a ele
um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está morta, vem e impõe as mãos sobre ela. A história desse homem é interessante, desse Jairo. O texto diz que ele era um dos principais da sinagoga, e eu tive também a curiosidade de estudar, de pesquisar sobre isso. Não era um indivíduo comum não, viu? Era alguém que tinha autoridade. Era alguém que tinha sobre si, pesava uma responsabilidade muito grande dentro tanto do contexto religioso como contexto político da época. E no contexto desse texto, lá no capítulo 3, há um fato interessante, que tinha lá um homem com a mão ressequida, e vai dizer o texto lá no finalzinho do capítulo 3, que os da sinagoga, olha só, junto com os herodianos, ficaram a tocaia num dia de sábado, para ver se Jesus iria curar aquele homem da mão ressecada. E me veio à mente, e aqui eu posso abrir um parênteses e conjecturar quanto a isso. Será que um dos tais, que estava ali a tocaia, junto com os herodianos, talvez Jairo, estivesse entre os demais? Com que propósito, irmãos? O propósito era aquele: se Cristo tivesse curado aquele homem, eles estariam munidos de argumento para pedir agora a crucificação de Cristo. E ele conhece o fato. Jesus vai, de fato, cura aquele homem no dia de sábado. Então esse Jairo era alguém que tinha sobre si uma responsabilidade, era alguém que tinha sobre si um privilégio, que está ali, um dos principais da sinagoga, era alguém que estava ali administrando a sinagoga, o qual Cristo estava lá ensinando dia após dia. Então era alguém que conhecia, de fato, os passos de Cristo. Mas o texto diz que esse homem, por maior que gozasse de um status social e religioso, o versículo 22 diz que, chegando ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, fez o quê? Ele prostou-se aos pés. Imagina essa cena: alguém do topo da religião se prostrar aos pés de que a própria religião daquela época o condenara. E diz ainda o versículo 23, que ele insistentemente lhe suplicou, dizendo: minha filha está morta, vem e põe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Então, em primeiro lugar, nos momentos de maior necessidade, irmãos, é necessário, é preciso que nós nos humilhemos aos pés de Cristo. Nunca se ache o tal, nunca se ache merecedor, capaz, nunca se ache a esse nível, mas em vez disso se humilhe. Qual é a tua necessidade? O que é que você precisa? O que te aflige? O que te preocupa? Venha aos pés de Cristo de forma humilde e lance sobre Ele todas essas preocupações. Então, a primeira coisa, devemos nos humilhar aos pés de Cristo. Um segundo fato interessante que o texto nos mostra se encontra do versículo 25 ao 28, e a gente aprende que nos momentos de maior necessidade é preciso, escute bem, vencer todas as barreiras que nos impedem de se aproximar de Cristo. Segundo lugar, nos momentos de maior necessidade é preciso vencer todas as barreiras que nos impedem de se aproximar de Cristo. Versículo 25 ao 28 diz o texto que aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, tendo despedido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, diz o texto, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, ela gastava e só piorava, ela gastava e só piorava. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Olha que fé, irmão. Olha que fé tremenda de alguém que está lá, e a gente sabe o contexto que era mulher naquela época, e aquela sua enfermidade que não lhe dava o direito de conviver em sociedade, e ela tem essa atitude de fé tremenda. E quantas vezes nós nos relacionamos quanto a isso? Está lá a dificuldade diante de nós,
Está lá o problema diante de nós, está lá a barreira diante de nós e achamos que somos capazes, queremos com as nossas forças, do nosso jeito, transformar aquela situação. E esse muito insistir, aí vai quebrando a cara e vai sofrendo, e vai padecendo, e vai perdendo, a chegar ao ponto de não ter nem mais nenhum recurso. E aquela mulher se vê numa situação semelhante a essa, ao ponto de não ter mais o que fazer. E o que é que ela vai? E o que é que ela fez? E o que é que ela cria? Tão somente, se eu tocar, não precisa como Jairo, vem cá me acudir, vem cá me socorrer. Como aquele cego Bartimeu que há muito gritava e se lamentava acerca da sua enfermidade. Mas se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Dá para você imaginar o tamanho dessa fé? Dá para você dimensionar o tamanho dessa confiança que ela tinha naquele homem que ela ouviu falar, a fama dele, não tinha nenhuma intimidade, nenhum conhecimento. Ouviu apenas falar da fama dele, que ele curava, que ele realizava grandes milagres, que ele fez grandes feitos. E ela disse, olha, se ele tem o poder para fazer tudo isso, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E diz a história que ela fez isso, vencendo todas as barreiras que o impedia de se aproximar de Cristo. E foi até ele e tocou e ficou curada. Mas o que me chama a atenção ainda dentro desse contexto é a insensibilidade dos discípulos. E o quanto muitas vezes estão desconectados daquilo que era a realidade de Cristo para a vida deles. E para aquela multidão, e Jesus disse, olha, quem me tocou? É algo meio que cônico, não é não? E uma multidão, quem me tocou? Aí o discípulo, olha, todos aqui te empurram, todos aqui te espremem. Ele disse, não, porque foi um toque diferente. E diz o texto ainda que ele sai procurando. Ele sai procurando. Não adianta se esconder. Não adianta se afastar. Salmo 139 diz, se no mais espesso abismo eu procurar me esconder, lá estarão os olhos deles sobre nós. Ele para e ele procura entre aquela multidão. Não tinha como aquela mulher se esconder. Quem me tocou? E para que a bênção fosse completa, aquela mulher, diz o texto, que vai até ele e conta toda a sua história. E diz ainda que ela foi salva e curada daquela enfermidade. Aleluia. Versículo 28. Porque dizia ela, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo que lhe tocou, a hemorragia cessou. E sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Que coisa linda. Uma terceira coisa também que a gente aprende com esse texto é que nos momentos de maior necessidade é preciso vencer o medo e se apegar à fé. Vencer o medo, aquele que muitas vezes surge diante de nós, se mostrando maior do que o nosso problema, para causar um espanto maior ainda, de nos direcionar até aquele que tem o poder de transformar. Aquele que tem o poder, como eu falei anteriormente, de fazer o impossível. Olha que coisa. Fazer o impossível. E relembrando aqui a introdução, poder sobre cessar o vento e o mar. Poder de libertar alguém que estava lá, sobre ele uma legião de demônio. Poder de curar onde a medicina já não tinha mais o que fazer. Poder de ressuscitar mortos. Há alguma coisa impossível para Cristo? Não existe, irmãos. Então é preciso vencer o medo e se apegar à fé. E o que é fé? É confiança, é crer que Ele é poderoso, que Ele é capaz de resolver, de transformar. Eu citei aqui alguns casos assim, o que a gente pode comparar ao poder de alguém cessar uma tempestade, de libertar um endemoniado, de curar uma enfermidade incurável, de ressuscitar um morto? Qual é o teu problema? Se compara a um desses, você pode julgar o teu problema maior do que um desses? Existe? Se Ele tem poder sobre todas essas coisas, tem poder sobre a morte, então tem poder sobre todas as coisas, irmãos. Não há nada impossível no agir e trabalhar
do nosso Salvador. Então somente é necessário nós vencermos o medo e se apegar unicamente à fé. Versículo 35 e 36. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Versículo 36. Mas vendo Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, finalzinho do versículo 36, não temas, crê somente. Aleluia. Não tenha medo, tão somente creia. Não temas, não temas, não tenha medo, tão somente creia. O interessante é que vem lá aquela turba de algoeiro para dizer: olha, não incomoda mais o mestre, tua filha está morta. Eu imagino agora, é a cabeça daquele pai, a cabeça de Jairo. Já pensou? O tempo que ele vai até Jesus, contando lá a sua situação, a sua necessidade, e Jesus dispõe aí com ele, e nessa caminhada interrompida por uma mulher que tinha uma enfermidade. Imagina agora a ansiedade, a preocupação de Jairo. Mas por que essa pessoa vinha logo atrapalhar nessa minha agonia, nessa minha dor? Olha o tempo, olha o trabalhar, olha o agir, olha esse intervalo de tempo. A gente lembra de Marta e Maria, quando Lázaro morrera. Lázaro enferma, eles vão dizer a Jesus: olha, o teu amigo está muito doente, vem que ele está doente, está para morrer. E de imediato Jesus não vai, espera 4 dias. Depois de 4 dias ele vai. Chega lá, o que acontece? Lázaro já está sepultado. Aí vem lá Marta, se lamentando: olha, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o mestre disse: se preocupa não, ele vai ressuscitar. Essa eu sei, na ressurreição dos mortos. Não, Marta, é só a vida. Aleluia. Onde é que ele está sepultado? Ele está ali, olha, mas já cheira mal, não tem problema. Faz 4 dias, não tem problema. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Aí sai lá aquela múmia toda enrolada. Te imagina, irmão, o que é impossível para nós é possível para ele. Então é necessário vencer o medo e se apegar à fé. Aqueles vieram com a má notícia: olha, não incomoda mais ele não, já morreu, acabou, prepara agora o velório, vamos agora sepultar, e acabou. E diz o texto que sem acudir, olha, não houve isso não. E nessa caminhada, escute bem, e nessa caminhada de fé, em que você vencendo o medo e se apoderando da fé e caminhando agora debaixo de dados com Cristo, faz surgir sim as oposições. Mas olha, tem jeito não, acabou, não tem mais esperança. Para confundir a tua mente, para atrapalhar nessa tua jornada, nessa caminhada, para fazer com que você desista, que volte atrás, que pare. Mas não dê ouvido. Epa, aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. A tempestade vem, os dias maus vem. Mas está demorando, não tem problema, calma. Porque quem está conosco é maior do que o problema. Quem está conosco é maior do que a morte, pronto. O que é que pode impedir o seu agir, o seu trabalhar? Nada nem ninguém. Só nós mesmos. Se recuarmos, se retrocedermos. Se Jairo desse o vírus, aquela turba de pessoas, a hora morreu. Obrigado, Jesus, pode voltar, daqui é comigo. Mas foi ele que tomou a frente, sem acudir. Tais palavras: não se preocupa não. O versículo vai dizer: não creia, melhor, não temas, crê somente. Não tenha medo das adversidades, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo, então somente creia. Que coisa, irmãos? Então somente creia. Uma quarta verdade que nós aprendemos ainda com esse texto é do versículo 37 e 40, que nos momentos de maior necessidade, escute bem, é preciso descansar no modo soberano do nosso Pai agir. Se ele está trabalhando, se você crê que ele começou agora essa caminhada até a resolução, até a solução do teu problema, da tua dificuldade, então somente descanse no modo soberano do agir dele. Não tem mais o que fazer.
Você tem essa fé arraigada no teu coração de que Ele começou a boa obra e Ele vai solucionar aquele problema, que Ele vai trazer a solução àquela causa que para você é impossível? Então acabou. Pega teu telefone, coloca no modo avião, não deixa ninguém te incomodar. Não, agora é eu e Ele, pronto. Mexeu comigo, está mexendo com meu pai. É Ele que vai fazer. Acabou. E vai vir lá as acusações, e vai vir lá as palavras contrárias. Não tem jeito, já demorou, já foi 12 anos que teu problema não se resolve. Lembra daquele homem lá no tanque Bethesda? 38 anos está lá o pobre coitado, esperando que um anjo agitasse água para alguém jogasse dentro daquele tanque e ele ficasse curado. E estava ali alguém que disse: olha, quer ficar curado? Mas ninguém me joga dentro do tanque. Ei, eu sou a cura, levanta-te e anda. Que coisa, irmãos. Começa uma caminhada de fé. Aquele homem de Gadara, como a gente leu aqui, possuído de uma legião de demônio, agora torna-se um missionário, um pregador, um anunciador das boas novas do reino. É impossível para o trabalhar do nosso Salvador de forma nenhuma. Se Ele começou, se você tem essa certeza no teu coração, firmada, arraigada, que Ele está contigo caminhando lado a lado, tão somente descanse no modo soberano de o agir dEle. É dEle, agora é Ele que vai fazer. Não temas. Crê somente, não acude para as palavras, tapa os teus ouvidos para as acusações, fecha os teus olhos para as barreiras. Por quê? Porque creia que Ele está caminhando contigo. Versículo 37 ao 40. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Coisa interessante, quando o agir soberano do Pai sobre a tua vida estiver para concluir algo grande que você apresentou a Ele para a tua vida, e aqueles que se levantaram como oposição, com palavras contrárias, eles não vão participar desse realizar soberano do Pai para a tua vida. Olha o que é que o texto diz: não permitiu que aqueles que diziam: olha, a tua menina morreu, aqueles que não têm fé, têm opinião contrária, aqueles que é contrária à tua fé, isso dentro de casa, fora de casa, no contexto familiar, no contexto onde for, não tem essas oposições, essas aves de rapina enviadas pelo diabo, com palavras contrárias. Rapaz, 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, e cadê? E o porquê não acontece? Olha que palavra do inferno. E você crendo, e você confiando, e você acreditando que aquele que começou a boa obra é o mesmo que há de concluí-la. Ele que vai salvar o teu marido, Ele que vai libertar o teu filho, Ele que vai abrir aquela porta, Ele que vai mudar aquela história, e você tem essa fé guardada, arraigada no coração, é aquela expectativa de uma formatura, de universitário, que um dia vai chegar a hora, e você vai passar naquela prova, e você vai ser chamado para aquela empresa, e você está naquela fé, naquela confiança. Aí muitas vezes vem as palavras contrárias para causar medo. Quando essas bênçãos que está na agenda, não só tua, mas do Pai, se cumprir sobre a tua vida, aqueles que muitas vezes lançaram palavras contrárias, vão ficar de fora, vão ficar só de espectador e ver, de fato, era a promessa do Pai sobre a vida dele, sobre a vida dela. De fato, ela se formou em medicina. De fato, ele conseguiu abrir aquela empresa. De fato, ela conseguiu a restauração do esposo, da esposa. De fato, ela viu a libertação do filho, da filha. Olha que coisa linda. É o trabalhar do Pai. Diz aí no versículo número 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem? Pedro e os irmãos Tiago e João. Obviamente o pai e a mãe da menina. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar na casa, disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Irmão, veja que coisa interessante aqui esse versículo 40. E riram-se dele. Eu fiquei pensando, como é que se muda tão de repente de humor, de atitude? Está lá alguém pranteando, está alguém chorando, e quando alguém diz: olha aí, vai ter solução, eles começam agora, em vez de chorar, de lamentar, eles começam agora a rir. É a descrença em todos os seus aspectos. É a descrença no âmbito mais fechado. Ou seja, chorava e lamentava porque estava morta. E chega aquele que tem o poder da vida e não, ela está apenas dormindo. Ela vai ressuscitar. E agora esses que choravam estão rindo, descrito da mesma forma. Veja que situação estava aquele povo. Rir, chorar e rir, com a só finalidade de descrer, de desacreditar, de ver de fato o sepultar daquela criança.
Imagina, irmãos, se nesse contexto atual, se na igreja contemporânea, quanto que estão nos dias de hoje, em situações talvez não semelhantes a essas, quantos estão se lamentando com a tua dor, com o teu problema, mas quando você agora deposita sobre si essa fé de que aquilo vai ser solucionado, vai ser resolvido, esses que estão chorando agora começam a rir. A descrença, lembra de Sara? Mas 90 anos, quem disse que vai ter filho? Aí vai lá um anjo e diz, olha, tu vai ter filho. Ela começa a rir, descrer. Uma hora pede, e quando a benção vem, desacredita de que a benção vem. Que coisa doida, não é? Muitas vezes o crente está lá pedindo, chorando, se iluminando. Aí quando ouve uma voz, diz, olha, daqui a um tempo. Aí agora começa a rir, será que é mesmo? Meu pai, que coisa. Os mesmos que estavam chorando, se lamentando, talvez pedindo, olha, cura, liberta, transforma. E quando chega aquele que tem o poder de dizer, olha, ela vai viver. É mentira. Que coisa. Imagina conviver dentro desse contexto de descrença, de contrariedade quanto à sua fé. E diz que eles riram. Os mesmos que estavam chorando, de imediatamente essa mudança de humor. Que coisa! Eu fico imaginando como é que pode a pessoa sair de 100 a 0, de um pico a nada. Como é que se pode estar no coração do indivíduo, não poder compartilhar contigo de uma alegria, de uma certeza, de algo que é sobrenatural sobre a tua vida, mas que aparentemente estava lá chorando contigo, lamentando contigo, orando contigo, para que aquilo se resolvesse, e quando você agora está de posse dessa certeza, esse mesmo agora descrede isso aí. Não é verdade. Não é para causar, de fato, esse medo, esse desapego à fé, mas nós precisamos descansar no modo soberano do agir do Pai sobre a nossa vida. E diz, a criança não está morta. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos. Olha, sai. Todo descrente sai. Todo incrédulo sai. Não tem espaço para vocês. Aqui não. No dia da bênção, na hora da melhor parte, vão ficar de fora os descrentes. Que coisa. Estava lá chorando profissionalmente, se lamentando. Quando chega a hora do principal, da restauração, esses mesmos vão ficar de fora. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, ou seja, Pedro e os outros 2 discípulos, Tiago e João, e mandou, e tomando pela mão, versículo 41, a menina disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E diz o texto, isso aqui também assim me chamou muito a atenção, versículo 42, que imediatamente, olha que coisa, não foi uma campanha de 7 dias, não foi algo agendado para daqui a 15 dias, para daqui a 21 dias, diz o texto que foi imediatamente, ou seja, o agora, é o agir do Pai agora, na tua vida, na minha vida. Diz o texto, versículo 41, que imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Eu estava lendo a importância também desse contexto, tanto desse pai quanto dessa filha. 12 anos de idade lá no costume judaico, ali a menina já estava preparada ali já para o casamento, tinha todo um contexto dessa idade. Ela era filha única, já pensou, um dos principais lá da sinagoga, agora ter a sua única filha, em que preparava para algo tão especial para a sua família, e agora ter que sepultar aquela. Imagina agora todo um contexto familiar, que seria para a vida daquele casal, a perca daquela criança. Aí, em quinto lugar, a gente também aprende com esse texto, que nos momentos de maior necessidade, é preciso entender que Jesus é poderoso para fazer, repito, o impossível. É preciso entender que o nosso Salvador, Ele é poderoso para fazer o impossível.
possível. Dois fatos que a gente vê aqui. Algo que era impossível. Versículo 29 diz o texto: e logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Algo impossível que só Cristo pôde realizar. Versículo de número 41 e 42 que nós acabamos de ler: tomando pela mão, disse: menina, levanta-te. Algo impossível para a medicina, para qualquer que sejam os poderes dessa vida. Mas devemos crer que nos momentos de maior necessidade é preciso entender que o nosso Salvador, Ele é poderoso para fazer o impossível. Basta tão somente Ele crer. Basta tão somente você crer. Como aquele pai, como aquela mulher, creu. Se eu tocar apenas na veste dele, eu vou ficar curada dessa hemorragia. Se eu for lá e me prostrar diante dele e chamar, ele vai vir na minha casa, vai orar ou estender as mãos sobre a minha filha, ela será curada. Como de fato aconteceu. Coisa linda. Essa é a nossa confiança que nós devemos ter no nosso Salvador a cada dia. Nós estamos vivendo um contexto, de sociedade em particular, de tanta descrença, de tanta confusão, de perturbação. Eu digo isso até no próprio meio religioso. Uma hora crê, uma hora descrê. Uma hora crê que é a promessa do Pai, depois de que foi feita a vontade dele. Sim, e desde quando não foi feita a vontade dele? A vontade do nosso Pai é desde a eternidade, nada pode mudar não. Não é com o poder da minha oração que eu vou com isso sensibilizar agora ao ponto de mudar os planos soberanos do Pai que Ele tem determinado. Há situações talvez que sim, talvez que seja. Também não podemos ser descrentes ao extremo, mas devemos descansar, como eu falei aqui, no modo operante dEle. Se é a vontade dEle, não tem com que estar se descabelando, batendo cabeça. Então somente descansa, confia. Chegou ao teu limite? Você fez a sua parte, orou, adorou, pediu, está vivendo agora uma vida íntegra dentro desse contexto de confiança, de crença, de andar, de mandar as coisas. Não é o fato de se pedir não, irmão, viu? Não é assim não. Não é fazer promessa, não é fazer rumaria, não, isso aí é tolice, isso é coisa da igreja antiga, isso aí não existe não. É andar lado a lado com Ele, vivendo com Ele, uma vida íntegra com Ele. É bem verdade que sobre nós está aí o contexto da vida, dos altos e baixos, mas crendo que maior que seja o meu tropeço, Ele é poderoso, até porque Isaías vai dizer que Ele não está com os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir o meu clamor, como ouve o clamor daquele pai. Ele não estará com as mãos encolhidas, para que não possa estender e lançar-se até aquele homem há 38 anos preso ali em uma cama e dizer: levanta. Ele é poderoso para fazer tudo isso. Basta tão somente crermos e crermos. Vamos ficar de pé? Eu quero orar, dessa feita agradecendo pela oportunidade, e que você possa guardar, não o que eu falei apenas, mas o que foi dito aqui, através da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz para realizar coisas grandes e maravilhosas na tua vida. Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que me deste de estar aqui, pela vida do teu filho, pastor da tua igreja, ter nos confiado essa oportunidade, e pela tua igreja aqui presente, Pai, que a gente vê um nível de atenção, de querer ouvir, e que tudo aquilo que foi dito possa ficar guardado em cada coração, porque eu tenho a convicção no meu coração que eu falei não foi de mim mesmo, eu falei o que está contido na tua palavra, Pai, e que ela é viva e eficaz em nossa vida. Então ajuda. Eu não sei qual a situação, o que é que se passa na vida de cada um dos teus filhos aqui, aqueles que estão nos assistindo, que porventura esteja passando por alguma dificuldade, por alguma dor, por alguma perda, que o nível de ansiedade já subiu ao ponto de fazer com que esse teu filho, essa tua filha já viesse a retroceder na caminhada, por palavras contrárias, por acusações do demônio. Pai, a minha oração nesse instante é crendo que o Senhor é poderoso para desfazer, para neutralizar, para quebrar toda e qualquer que seja a resistência do diabo.
as amarras do diabo, as cadeias do diabo, e fazer com que teu filho e tua filha, ela descanse nessa confiança, e encontre força, encontre agora vigor, para continuar, Pai, essa caminhada, lado a lado contigo, não acudindo atrás palavras, que venha fazer com que a sua caminhada venha a ser interrompida. Como disse o apóstolo, uma coisa eu faço, esquecendo as que para trás ficaram, e seguindo para o alvo, assim como disse Paulo, que é Cristo, o nosso Salvador. Nenhum poder nessa terra, nessa vida, tem o tamanho, a grandeza de impedir o teu agir e o teu mover. Queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa semana, por mais essa oportunidade, e assim te oramos grato, em nome do teu Filho amado, o nosso Salvador, o qual vive e reina para todo sempre. Amém e amém.